Olá! Na nossa aula de História, o trabalho escravo no Brasil. Sou a professora Elisa Cris, do 5º ano da Escola Francisco Mariano de Almeida. Você sabe o que significa ser um escravo? Ainda há trabalho escravo no mundo hoje? Vamos descobrir até o final da nossa aula. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, a primeira atividade exercida por eles foi a extração de madeira de uma árvore chamada pau-brasil. Esse tipo de exploração trouxe grandes lucros a Portugal. Anos mais tarde, a partir de meados do século XVI, quando a produção de cana-de-açúcar se tornou uma importante atividade econômica, os portugueses começaram a trazer africanos para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Engenho era o nome dado à casa de engenho, que era o lugar onde se fabricava o açúcar. Depois, a palavra engenho passou a significar toda grande fazenda produtora de açúcar. Um engenho havia 2 grupos principais de moradores: os escravos, que moravam na senzala, e o senhor de engenho, sua família e agregados, que moravam na casa grande. Também viviam na casa grande os escravos domésticos. As mulheres escravizadas eram responsáveis por tarefas como cozinhar, lavar as roupas, cuidar dos filhos dos senhores. Já os homens escravizados frequentavam a casa grande para cuidar da manutenção da moradia. A senzala era geralmente uma construção feita de pau a pique, com algumas divisões internas que separavam os homens das mulheres. A senzala quase sempre era construída próxima à casa grande, pois dessa forma os senhores podiam controlar melhor os escravos e evitar fugas. Basicamente, a alimentação dos escravizados era composta de feijão e farinha de mandioca e, em alguns casos, as sobras de carnes ou de outros alimentos. Além disso, eles podiam consumir animais caçados na mata. Ainda que contrariando a vontade dos senhores, os escravizados procuravam manter suas raízes culturais africanas por meio de rituais religiosos e manifestações culturais como batuques e capoeira. Por volta de 1700, os bandeirantes descobriram jazidas de ouro na região, onde atualmente se encontra o estado de Minas Gerais. Com isso, muitos africanos escravizados foram levados para a região para trabalhar na extração de ouro e diamante. A mineração tornou-se, então, uma das atividades que mais utilizou mão de obra africana escravizada. As condições de vida dos escravos que trabalhavam nas minas eram muito difíceis. Apesar disso, eles tinham mais chances de conseguir a liberdade do que os escravos que trabalhavam nos engenhos. O trabalho nas minas de ouro era marcado por uma série de riscos e por longas passadas jornadas de trabalho. Agora, observe alguns detalhes das gravuras. 1. Eram escravizados dirigindo-se a um túnel escavado no morro. E eles corriam grande risco de desabamentos. 2. A maior parte do trabalho nas minas eram realizadas pelos escravizados, mas também havia a presença dos feitores. Imagem 3. Para extrair o ouro, muitas vezes os escravizados precisavam ficar com as pernas dentro da água por horas e horas. Na figura 4, alguns casos
quando os escravizados encontravam uma grande quantidade de ouro, eles recebiam um prêmio, que podia ser um pouco do ouro encontrado ou até mesmo a alforria. A maioria dos escravos africanos trazidos para o Brasil vivia no campo, trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar, nos cafezais, nas minas e em outras atividades rurais. Porém, nas cidades, também havia a utilização de mão de obra escrava em atividades que não eram valorizadas naquela época. Os escravizados podiam trabalhar como artesãos, carpinteiros, pedreiros, joalheiros, alfaiates, entre outros. A escravidão no passado e no presente. Escravo é uma pessoa que não tem liberdade e deve total obediência a seu proprietário, que era chamado de senhor. O senhor usava a força do trabalho de seu escravo de maneira que bem entendia, e geralmente detinha sobre ele o poder de vida e de morte. No decorrer do século XIX, a escravidão foi abolida em praticamente todo o mundo. Na atualidade, porém, em vários países, ainda existe um grande número de pessoas que são obrigadas a trabalhar em condições semelhantes a escravos.